Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui para o canal. E aí, você consegue descobrir qual dos três números é o maior? O X, o Y ou o Z? Fica até o final para você ver como eu vou fazer. Se você fizer de uma forma diferente, deixa aí para a gente discutir, é sempre muito importante. Não sai do vídeo sem antes deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Beleza? Então vamos lá. O que nós temos aqui? Nós temos então três números, né? O número X, o número Y e o número Z. Todos eles escritos em potências. E a ideia, obviamente, é não usar calculadora aqui, até porque são números muito grandes, a gente vai fazer utilizando propriedades da potenciação, certo? Qual é a ideia para você comparar potências quando elas são muito grandes e você não vai resolver? Ou você igualar a base, ou você igualar os expoentes. Por exemplo, imagina que você tem... Vou botar números pequenos só para ficar mais fácil. 3 à quinta, 3 à oitava. A gente sabe claramente que 3 à oitava é maior do que 3 à quinta, porque eu tenho mais fatores 3 multiplicando do que aqui. Aqui eu paro no 5, aqui eu continuo, faço mais 3 vezes, ou seja, vezes 3, vezes 3, vezes 3. Então, obviamente, esse número é maior. Quando as bases são diferentes, imagina 2 à quinta e 3 à quinta. Eu preciso, para ficar mais fácil a comparação, que os expoentes sejam iguais. Porque eu consigo dizer tranquilamente que esse cara aqui, ele é maior do que esse cara aqui. Por quê? Porque aqui eu tenho 5 fatores 2 e aqui eu tenho 5 fatores 3. Automaticamente multiplicar o 2 5 vezes, né? Ou seja, o 2 por ele mesmo 5 vezes e o 3 por ele mesmo 5 vezes, vai gerar um número maior aqui. Então, qual é a ideia? É fazer uma comparação igualando as bases ou os expoentes. Claramente, a gente está vendo que as bases não vai dar, né? Aqui é base 7, aqui já tem uma base 3, não vai dar. Então, vamos procurar os expoentes. Como o x só tem uma base, eu não vou mexer nele ainda. Eu vou tentar reduzir esses produtos aqui a uma base só. Então, vamos começar aqui pelo y, beleza? Vamos começar aqui pelo y. Primeira coisa que eu vou fazer, vamos transformar tudo em base de número primo para ficar melhor. Então, 1024 é a mesma coisa que 2 elevado à décima potência. Se você tiver um pouco de dificuldade, né, não sabe de cabeça isso aqui, é só você fatorar. Tá certo? Então, você pega o 1024, fatora, você vai chegar no 2 elevado à décima potência. Beleza? Então, você vai lá, pega 1024 e vai dar uma fatorada por 2, certo? Até chegar no 2 elevado à décima potência. Tranquilo? Então, vamos deixar aqui o 2 elevado à décima. Lembrando que ele já tem um expoente que é 40, né? Então, eu vou colocar aqui um parêntese para colocar o 40, que é do 1024, vezes 3 elevado a 100. Lembrando que o que eu tenho aqui é uma potência de potência, né? Quando eu tenho A elevado a M elevado a N, eu conservo a base e multiplico os meus expoentes. Então, aqui eu vou ficar com 2 elevado a 400 vezes 3 elevado a 100. Bom, qual é a ideia? A gente tentar reduzir isso aqui a uma potência só. Já que é um produto, dá para a gente fazer isso. Basta a gente utilizar aquela propriedade que, quando eu estou multiplicando, eu sempre procuro fazer o quê? Ou eu tenho bases iguais, porque eu conservo a base e somo os expoentes. Se você tiver dificuldade em propriedade de potenciação, tem um vídeo aí no canal. Ou então, se os expoentes forem iguais. A base a gente já está vendo que não vai dar para deixar igual. Então, vamos tentar deixar igual os expoentes. E dá para a gente fazer por quê? Porque se você parar para pensar um pouquinho, ó, 400 é a mesma coisa que 4 vezes 100. Então, o que eu posso fazer? É como se eu tivesse 2 elevado a 4 vezes 100. Ó, 2 elevado a 4 vezes 100. Eu posso botar o 4 aqui e o 100 aqui. Ó. Eu posso voltar essa propriedade. Então, y vai ser igual a 2 elevado a quarta elevado a 100. Eu vou deixar o 100 fora, por quê? Porque automaticamente eu vou ter o expoente 100 aqui e o expoente 100 aqui, ó, vezes 3 elevado a 100. Já que não dava para a gente igualar as bases, vamos tentar igualar os expoentes. Então, y vai ser igual a 2 à quarta dá 16 elevado a 100 vezes 3 elevado a 100. Tranquilo? E aí você vai lembrar o seguinte, quando você tem um produto de duas potências, ó, a elevado a m vezes b elevado a m, bases diferentes, mas os expoentes são iguais, o que você faz? Conserva o expoente, né? Conserva o m e multiplica as bases. Tranquilo? Então, aqui ó, eu vou conservar o 100 e vou multiplicar as bases. Ou seja, o meu y aqui vai valer então quanto? Conservo o 100 e multiplica a base. 16 vezes 3 dá 48
elevado a 100. Ok? Bom, então esse y, que é isso aqui tudo, é na verdade a mesma coisa disso aqui, ó. Tá certo? E agora o que a gente vai fazer então? A gente vai fazer aqui agora o z. Como eu disse, por enquanto, eu não vou mexer, tá, no x. Certo? Então vamos lá. Deixa eu só passar um traço aqui. Vamos fazer agora o z. Ok? Então vamos lá. 16 é a mesma coisa que 2 elevado à quarta, que está elevado a 25, vezes 625 é a mesma coisa que 5 elevado à quarta, elevado a 50. De novo, se você tiver dificuldade, não souber de cabeça, basta que você faça o quê? Fatore. Certo? Então, quem vai ser o z? Vai ser 2, conserva a base e multiplica. 4 vezes 5, ou vezes 25, na verdade, dá 100. E aqui, 5, 4 vezes 50, dá 200. Mesma coisa, mesmo raciocínio que a gente utilizou aqui, ó. Aqui tinha 100, aqui tinha 400. A gente pegou o menor, que é 100, para deixar os dois como 100. Aqui tem 100, aqui tem 200. Vamos pegar o menor, porque, na verdade, se você parar para pensar um pouquinho, 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Então, ó, é como se fosse 2 aqui e o 100 aqui, ó. Ou seja, o z vai ser igual a 2 elevado a 100 vezes 5 ao quadrado elevado a 100. 2 vezes 100 dá 200. Então, o z é igual a 2 ou 2 elevado a 100 vezes 25 elevado a 100. E aí, novamente, o que eu faço? Os expoentes são iguais a um produto? O que eu faço? Conservo o expoente e multiplico as bases. 2 vezes 5 dá 50 elevado a 100. Bom, então, de cara, eu já consigo dizer que o z é maior do que o y. Porque aqui eu tenho 100 fatores 50, aqui eu tenho 100 fatores 48. Esse cara é maior. Mas e o z? Ou, perdão, e o x? O x, se a gente for pensar aqui, o 200, é a mesma coisa que 2 vezes 100. Então, eu posso usar a mesma lógica que eu usei aqui, ó. Certo? Então, como é que a gente vai fazer o x aqui? Deixa eu só dar uma apagada nesse cara aqui. Tá certo? Vamos só apagar esse cara aqui. A gente já usou a propriedade. E vamos fazer ele aqui, ó. Então, vamos lá. Eu posso pegar o x e escrever como 7 elevado ao quadrado elevado a 100. Ou seja, isso é 49 elevado a 100. Então, o que eu tenho aqui? O que eu posso observar, né? O meu x é 49 elevado a 100. O meu y é 48 elevado a 100. E o meu z é 50 elevado a 100. Então, quem é o maior deles? O maior deles, obviamente, é, na verdade, quem? O z. Se eu tivesse que colocar em ordem crescente, ou decrescente, né? Tanto faz, vamos colocar crescente. Esse cara seria o menor, então eu teria y é menor do que o x, que é menor do que o z. Ou no caso, se você for botar em ordem crescente, né? O z é maior do que o x, que por sua vez é maior do que o y. Beleza? E aí, gostou? Fez de uma forma diferente? Deixa aí nos comentários e não sai sem antes deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Espero vocês. Tchau, tchau.